Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque o nosso mundo não é aqui. Amém? Aqui é um lugar onde a gente está de passagem, aqui é um lugar de sofrimento, mas é um lugar onde não vamos permanecer para toda a eternidade. A nossa eternidade está num lugar muito maravilhoso. Amém? Deus seja louvado, Anaíde, pela tua voz, pela tua música. O tema que a gente vai falar nessa manhã, tá na tela já lá, né? Tentação e santificação. Se existe um assunto que Satanás não quer que eu e você estudamos, é o assunto da tentação e da santificação. Por quê? Eu achei muito interessante que o pastor, desculpa, irmão, eu esqueci, o pastor Maurício falou aqui na escola sabatina, a questão do imã, né? Que nós somos pecadores e parece que nós temos um imã para o pecado. A gente tem um imã para cair na tentação, a gente tem um imã para errar, para falhar, para pecar. É assim mesmo. E Satanás sabe, durante todo esse trimestre, a gente estudou sobre a graça de Cristo. A graça que nos salva, a graça que nos perdoa. A graça que nos faz estar aqui nessa manhã para louvar o nome do Senhor. Mas a graça de Cristo não é uma graça barata. E Satanás sabe que a graça de Cristo é a única coisa que pode nos salvar. Mas quando a tentação nos vem, e a tentação se torna pecado em nossa vida, alguém vai ser salvo em pecado, irmãos? Eu quero ouvir a voz em coro, por favor. Alguém vai ser salvo em pecado? Não. Jesus veio nos salvar do pecado, mas não em pecado. E infelizmente, irmãos, Satanás ele tem feito um desequilíbrio tão grande entre graça e lei, tanto é que a gente estudou um trimestre todinho a respeito da lei e da graça, e ficou bem compreendido, não é mesmo? Para quem estudou a lição, ficou bem compreendido. Que a graça de Cristo, ela não quer dizer que não precisamos guardar a lei, não quer dizer que precisamos viver em pecado e Cristo vai nos salvar em pecado. Ele nos salva do pecado, mas não em pecado. E a tentação nos leva a pecar. Há mais ou menos 10 anos atrás, eu vou pedir água de novo, desculpa, mais uma vez esqueci de trazer água. Sempre esqueço e sempre preciso. Traz para mim, por favor, Dominique. Há 10 anos atrás, mais ou menos, um homem chamado João tinha uma família, tinha uma esposa, tinha um filho, tinha um bom emprego, ele era gerente em uma empresa, tinha uma religião, tinha um Deus a qual ele servia. Sabe, irmãos, e ninguém acorda de manhã e diz assim, hoje eu vou pecar. Alguém acorda de manhã aqui e diz que vai pecar? Alguém acorda de manhã e diz que vai adulterar, que vai roubar, que vai matar? Obrigada, Dominique. Ninguém acorda de manhã determinado a pecar. Cristão algum acorda de manhã determinado a pecar. E esse homem, ele não acordou naquele dia determinado a pecar. Mas na empresa onde ele trabalhava, e ele vivia uma vida tranquila com a esposa, com o filho, com o trabalho, ele era gerente, eles viviam bem, a esposa trabalhava na mesma empresa. Mas naquela manhã, uma nova funcionária começou a trabalhar naquela empresa. E no primeiro dia de trabalho dessa nova funcionária,
Ela entrou na sala do almoxarifado e ela pegou esse homem, primeiro dia de trabalho, ela não conhecia ele. Ela pegou esse homem, abraçou esse homem e beijou esse homem. E a partir daquele momento, a vida desse homem foi transformada e transtornada. Esse homem não queria saber de mais nada, não queria saber de trabalho, de família, de igreja, ele não queria saber de mais nada. Ele só pensava nessa mulher. E ele chegou para sua esposa, que já estava preocupada, uns dias depois, essa mulher começou a trabalhar na empresa, e ele chegou para sua esposa e disse para sua esposa: eu não quero mais viver com você, eu não quero, eu quero viver com ela, eu quero perder tudo, eu não quero nada, eu só quero ela. E ele ficou totalmente cegado. Satanás colocou uma tentação tão grande na vida desse homem, que ele ficou totalmente cegado. E esse homem passou a beber, a fumar, a andar em rodeios, a andar em bailes. Ele mudou por completo a vida. E a sua esposa estava em oração, o seu filho em oração, a família foi desestruturada, as pessoas oravam por ele, eu orei muitas vezes por ele. Eu cheguei, eu tentei falar, pessoas tentaram falar: para com isso, você está no caminho errado, volta para a tua família, você vai perder o seu emprego, você vai perder a sua vida. Mas ele não dava ouvido, ele só pensava em continuar em pecado. E um dia ele numa madrugada, vindo de Praia de Leste para Paranaguá, ou melhor, indo de Paranaguá para Praia de Leste, ele deu de frente com outro carro. Ele deu de frente. Ele estava na contramão. Ninguém sabe se ele estava tentando se matar ou não, ele estava na contramão. Bêbado, sem esperança, aborrecido, e ele deu de frente com outro carro. Mas Deus é tão misericordioso que ele não morreu na hora, não. Ele ficou algum tempo no hospital, eu não lembro exatamente quanto tempo ficou, mas ele ficou ali, onde foi ministrada a palavra, onde a sua esposa ia com pastores, as pessoas iam e falavam e tentavam, e ele continuava no hospital para morrer, e ele continuava dizendo: não, eu quero continuar com ela, eu vou sair aqui desse hospital e eu vou continuar com ela. Irmãos, que tamanho é o pecado, que tamanho é uma tentação e o que ela faz com a vida das pessoas. E ele não quis voltar atrás. Logo mais, todos ficaram sabendo que essa moça, ela já tinha feito ele comprar um apartamento, um sobrado para ela, mobiliar toda a casa, ela já tinha feito horrores na vida financeira dele, e ela já tinha dito para ele que ela não queria mais ele, que ela queria uma outra mulher. Pasmem vocês, ela queria viver com uma outra mulher, ela não queria ele. Ela só queria ter tirado ele dessa família. E infelizmente, irmãos, infelizmente, depois de alguns dias no hospital, esse homem veio a falecer. Ele foi embora. Acabou a chance, acabou a oportunidade. E tudo começou através de uma tentação. Quão grave é o assunto da tentação? Quão importante é estudarmos a respeito de tentação? O que é tentação? Como vencer tentação? Como o diabo trabalha na vida das pessoas e principalmente na vida dos cristãos. Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11, conta-nos a história das maiores tentações vividas por um ser humano. Vocês conhecem a história, mas a gente vai estar lendo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo.
E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, tomar-te-ão pelas tuas mãos, para que nunca tropeces com o pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará e só a ele servirá. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. 3 tentações. Logo que Jesus saiu do batismo, Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. A Bíblia diz que ele foi levado para ser tentado pelo diabo, mas ele foi levado ao deserto para que tivesse uma vida de santificação com Deus. Jesus foi levado ao deserto para que tivesse uma aproximação com o Pai, porque Jesus, quando esteve nessa terra, ele era humano divino, mas ele precisava do Pai. E se Cristo precisava do Pai, quem dera eu e você, irmãos e amigos, se Cristo precisava do Pai para vencer as tentações, quem dera eu e você. Precisamos do Pai, precisamos da santificação, precisamos de momentos no deserto com Cristo, precisamos de momentos a sós com Deus, onde o Deus que conhece a minha alma, que conhece as minhas fraquezas, onde esse Deus pode nos fortalecer. Mas de onde vem a tentação? É Deus que tenta o ser humano? Eu estou perguntando para os irmãos e eu quero ouvir a resposta. É Deus que tenta o ser humano? Não, não é Deus. Existem 2 fontes de onde vem a tentação. Da nossa própria natureza, como o pastor Maurício falou, que tem um imã. Em pecado nos concebeu a nossa mãe. Nós já nascemos com a tendência para pecar. E se alguém diz assim, não, eu não peco. Quem não pecou essa semana? Eu quero ver a mão de quem não pecou, quero ver lá em cima se alguém não pecou essa semana. Aqui embaixo, alguém que não pecou. Lá em casa, alguém que não pecou. Olha, eu vou dizer, se alguém ergueu a mão dizendo que não pecou, já está pecando porque está mentindo. Eu digo isso com todas as letras. Todos nós pecamos. Todos nós caímos, todos os dias erramos e às vezes erramos no mesmo erro do que a gente errou ontem, antes de ontem. E a graça de Cristo nos abraça. Jesus não olha para mim e para você e diz assim, você errou de novo, Cristina, mas de novo, Cristina, ele não diz assim. Cristo olha assim para mim e diz, Cristina, você errou de novo, minha filha, mas vem aqui, eu te perdoo. Só que ele me perdoa para eu errar amanhã de novo? Não, ele me perdoa para que eu vá e não peques mais. Mas no livro de João nos diz assim, que temos um advogado, o apóstolo João diz assim, amados, eu escrevo isso para que não pequeis, mas se você pecar, você tem um advogado junto ao Pai. Ele não quer, o Senhor Jesus Cristo não quer que pecamos, mas a nossa própria natureza, ela nos leva à tentação. Segundo, a tentação vem de Satanás e seus agentes. Se alguém está brincando de ser cristão, eu vou dizer uma coisa, diabo não está brincando de ser diabo. Ele não está brincando em serviço, não.
Sabe o que Satanás gosta? Ele gosta de cristão que vem para a igreja, ele gosta de cristão que tem cargo na igreja, cristão que está participando de tudo, mas que não tem comunhão com Deus. Ele gosta desses cristãos. Esses cristãos não incomodam ele. Sabe por quê? Porque quem está em cima do muro é o quê? Já está de que lado? Já está do lado de Satanás. Não existe em cima do muro, nessa guerra do grande conflito, onde Cristo Jesus luta pela nossa salvação, onde Cristo Jesus deu o seu sangue na cruz para salvar a mim e você do pecado, e onde Satanás sabe que ele já é um perdido, e ele quer levar pessoas a se perder juntamente com ele. Então, na nossa própria natureza, ali no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 13 ao 18, diz assim: quando alguém for tentado, não diga, essa tentação vem de Deus. Pois Deus não pode tentar. Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas, olha só. As pessoas são tentadas por quê? Quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. O coração do ser humano é enganoso, é cheio de pecado, é cheio de trapa de imundícia, e os próprios desejos levam cada um à tentação. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte, e a morte eterna. Não existe meio termo. Não existe meio termo. Tentação é caso sério. Tentação é caso de jejum e oração. Satanás e seus anjos também, que é o segundo ponto de onde surgem as tentações, nos diz que sede sóbrios. O apóstolo Pedro, ele nos aconselha a sede sóbrios e vigiar. Por quê? Porque o diabo, vosso adversário, e foi citado aqui na escola sabatina esse texto, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Satanás não está dormindo, ele quer que as pessoas pensem assim, e eu já ouvi pessoas religiosas dizendo assim: não dou bola para Satanás, Satanás não existe, Satanás não tem nada com a minha vida. Não, irmãos, Satanás tem sim, ele anda em derredor. Nesse momento os anjos de Satanás estão ao redor aqui, eles não podem se aproximar da igreja, porque os anjos do Senhor estão ao redor, em volta, nesse momento, mas ele procura uma brechinha para entrar. E quando se é dado uma brecha para Satanás, ele tenta sim, porque ele veio para roubar, para matar e para destruir. Mas em 1 Coríntios 10, verso 13, nos traz uma esperança, porque é nos dito que não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejas tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. O Senhor Jesus Cristo, Ele não permite que nenhum de nós sejamos tentados além do que nós possamos suportar. O Senhor Jesus conhece até onde é o meu limite, e Ele não permite que Satanás ultrapasse esse limite. Satanás vai ao limite para nos tentar a pecar e nos deixar longe de Cristo, que é a fonte da nossa salvação. Mateus capítulo 6, no verso 13, o Senhor Jesus nos ensina aí a oração do Pai Nosso, e quão importante é o tema da tentação, que o Senhor Jesus nos ensina a pedir ao Pai para que não nos deixe cair em tentação. O Senhor Jesus sabe o quão importante era orarmos para não cair em tentação. Mas como vencer? Como fazemos para vencer as tentações? Todos os dias somos tentados, somos levados como ovelha todos os dias para o matadouro, onde Satanás tem tentações diferentes para mim, para você, para cada um de nós. Ele tem tentações específicas. Ele conhece o teu ponto fraco, ele conhece o meu ponto fraco. Ele sabe onde ele deve tocar para que eu possa ser levado a pecar. Mas o que a gente deve fazer? Então, aí, como vencer?
Primeiro, nos posicionar contra nossas tentações. No livro de Provérbios, capítulo 4, verso 23, eu não coloquei esse texto aqui, a gente vai ver aqui na Bíblia, Provérbios 4, 23, é um verso até conhecido, ele diz assim: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Olha aí o meio da gente vencer as tentações, guardar o nosso coração, guardar a nossa mente. É de dentro do nosso coração que procede as fontes da vida. É isso que eu devo guardar, é isso que devemos guardar para vencer as tentações. Nos posicionar contra as nossas tentações, fazendo uma aliança. No livro de Jó, capítulo 31, versículo 1, Jó diz que estava fazendo uma aliança com os olhos dele, que ele não colocaria o olho dele em donzela nenhuma, ou seja, ele não adulteraria. E mesmo ouvindo o que ele ouviu da mulher dele, né? Ele ouviu a mulher dele dizer o quê? Amaldiçoa teu Deus e morre. Pensa que mulher difícil. A gente acha, né, nós que somos mulher, a gente acha que a gente é difícil, mas a mulher de Jó também era, viu? Ela era complicada, e mesmo assim, Jó não queria pecar contra Deus. Outra coisa, exercitar a mente nas coisas do alto. Colossenses 3, verso 1, diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Quem é salvo pela graça aqui? Levanta a mão, eu quero ver quem é salvo pela graça de Cristo. Toda igreja é salva pela graça. Nós somos alcançados, nós somos ressuscitados da vida de pecado pela graça de Cristo. E nós devemos pensar nas coisas lá do alto. Devemos pensar no céu, pensar em santidade, em santificar a nossa vida, em preparar o nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente para receber o Espírito Santo de Deus. Outra coisa, exercitar a mente nas coisas do alto. Filipenses 4:8, um verso também muito conhecido. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, é isso que ocupe o vosso pensamento. Aí eu quero perguntar uma coisa aqui para os jovens da nossa igreja. Ontem os jovens tiveram um programa todo especial aqui, né? O Go, é Go que diz? Go, programa todo especial aqui, né? Estava cheio de jovens aqui na igreja, participando. E eu quero perguntar uma coisa para vocês. Jovens, o que tem ocupado o pensamento de vocês? Tudo que é puro? Tudo que é amável? Tudo que é de boa fama? Há virtude no que você está assistindo? Você consegue ver o Espírito Santo de Deus no que você está ouvindo, nas músicas que você ouve, nos filmes e seriados que você assiste? Consegue? Você consegue estar pertinho de Deus enquanto você assiste o que assiste, enquanto você ouve o que ouve, o quanto você fala com quem você fala, o meio o qual você vive? Se isso ocupar os nossos pensamentos, nós estaremos mais fortes para vencer as tentações. Outra coisa, estudar a Bíblia e praticar a oração. Em todo o tempo no deserto, enquanto Jesus estava vencendo a tentação, o que ele dizia? Está escrito. E Satanás, ele é tão imundo, ele é tão mau, ele é tão astuto, que ele usa a palavra de Deus para dizer para você que você pode cair. Hoje, irmãos, eu fico muito triste, eu sei que tem uns irmãos que ficam também, que hoje boa parte de sermãos, não só na igreja adventista, como em qualquer outra igreja, são sermãos de autoajuda. Irmãos, nós não precisamos, nesse momento da história, de sermão de autoajuda. Se alguém quer autoajuda, vai numa psicóloga, psiquiatra, vai numa terapia. É lá que você vai ter autoajuda.
E não tem nada de mal você ter uma psicóloga, uma psiquiatra, não tem nada de mal. Mas a palavra de Deus, ela tem que ser pregada de maneira que seja uma espada a nos desafiar à mudança, a nos desafiar a abandonar o pecado, abandonar coisas que nos levam a ser tentado a pecar. Porque pecar e pecado, se nós continuarmos caindo em tentação, pecando, nós estaremos separados de Cristo. E separado de Cristo está separado da graça. E separado da graça não existe salvação. Então, quando você ouvir um sermão de autoajuda, você tire o que Deus quer falar para você. Mas não se contente só com isso. Vá procurar na palavra de Deus o que Ele quer. Qual é a mudança que você precisa fazer? Qual a mudança que eu preciso fazer? Eu preciso olhar todos os dias para a palavra de Cristo e não procurar ali, eu vou procurar agora alguma coisa para minha aflição, para acalmar meu coração. Hoje eu estou triste, eu preciso acalmar meu coração. Não, a palavra de Deus conforta, conforta. Mas eu não posso viver só de conforto. Eu e você estamos numa guerra entre o bem e o mal. É o último grande conflito. É o Armagedon. É o último grande conflito. Eu posso me salvar e eu posso me perder, e não depende só da graça de Cristo, porque a graça de Cristo já nos foi estendida. Depende da posição que eu tomar diante da tentação e diante do pecado. Então, estudando a Bíblia e praticando a oração, no final ali da tentação no deserto, o Senhor Jesus Cristo, Ele falou com toda a convicção para o diabo, vai embora. Ele mandou o diabo embora, ele venceu as 3 tentações usando a palavra, está escrito, está escrito, está escrito. E ele mandou embora o diabo. E Tiago capítulo 4, verso 7 diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus venceu onde Adão caiu. Isaías capítulo 50, do verso 7 ao verso 10, diz que Jesus repousava na sabedoria e força de seu Pai Celestial, e ele declara, o Senhor Jeová me ajuda, pelo que não me confundo, e sei que não serei confundido. Eis que o Senhor Jeová me ajuda, mostrando o seu próprio exemplo, ele diz-nos, quem há entre vós que tema ao Senhor? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. O que fez Jesus vencendo no deserto? A comunhão que ele tinha com o Pai. Se Jesus estivesse no deserto e ficasse sozinho por conta própria em sua humanidade, mesmo ele sendo Deus, se ele não tivesse em comunhão com o Pai, se ele não tivesse separado 40 dias de jejum e oração, ele não teria vencido a tentação. Desejado de todas as nações, página 52, e a gente já está encerrando. Vem o príncipe desse mundo, disse Jesus. Ele nada tem de mim. Nada havia nele que correspondesse aos sofismas de Satanás. Ele não consentia com o pecado e nem por um pensamento ele cedia à tentação. O mesmo se pode dar conosco. A humanidade de Cristo estava unida à divindade. Estava habilitado para o conflito, mediante a presença interior do Espírito Santo. A presença de Deus, a presença do Espírito Santo na vida do cristão. Tentação. Ainda desejado de todas as nações, e veio para nos tornar participantes da natureza divina. Enquanto a ele estivermos ligados pela fé, o pecado não mais terá domínio sobre nós. Deus nos toma a mão da fé e a leva a apoderar-se firmemente da divindade de Cristo, a fim de atingirmos o quê, irmãos? Atingirmos o quê? Podem ler. Está escrito, não está lá na tela? Não está, vocês não vão conseguir ler, desculpa.
a fim de atingirmos a perfeição de caráter. Desejado de todas as nações, página 52. Se tem alguém dizendo para você, se você está ouvindo alguém dizer assim, ó, a gente não pode ser perfeito. Tudo bem a gente ser imperfeito. Se você está ouvindo isso, rebata com a palavra de Deus. Sede perfeito, como perfeito é vosso Pai. Jesus Cristo foi perfeito. Nós podemos ser perfeitos em nossa esfera. Nós não seremos totalmente perfeitos, porque Cristo vai nos dar a perfeição quando Ele voltar a esse mundo. Não estou conseguindo passar aqui agora, ó. E a maneira porque isso se realiza, Cristo nos mostrou lá naqueles momentos lá no deserto, por que meio Ele venceu o conflito contra Satanás? Pela palavra de Deus, unicamente pela palavra pode resistir à tentação. Está escrito, ele dizia, e são-nos dadas grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção pela concupiscência que há no mundo. Toda promessa da palavra de Deus pertence a mim e pertence a você. De tudo que sai da boca de Deus, havemos de viver. Quando somos assaltados pela tentação, não devemos olhar para a circunstância, para a fraqueza do próprio eu, mas devemos olhar para o poder da palavra. Devemos olhar para o poder que Cristo nos dá. Pertence-vos toda a sua força. No livro de Salmos 119, versículo 11, nos diz assim: escondi tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Deus convida eu e você nessa manhã para esconder a palavra de Deus no nosso coração de tal maneira, onde quando Satanás vir nos tentar, quando Satanás vir nos mostrar coisas que nos levem para longe de Cristo, nós possamos rebatê-lo com a palavra, porque ela está escondida dentro do nosso coração. Vai dar para passar aí o último slide? Não. Durante toda essa semana, eu acredito que logo no comecinho da semana, vocês receberam um convite. Hoje a Camila aqui também fez esse convite, para entrar em 40 dias de comunhão intensa com Deus. Como é o nome desse programa? Como é o nome desse projeto? No deserto da tentação. No deserto, vencendo tentações. Irmãos, olha, a gente já tem um bom número de inscritos, tá? Mas ainda falta. Ainda falta alguém aqui, pessoas que estão aqui, pessoas que estão em casa. Aqui nessa live, aí na live, embaixo aí, tem aí um link aí onde você pode ainda se inscrever, onde a gente vai passar dentro da nossa casa, a gente vai estar passando 40 dias em comunhão intensa com Deus, aprendendo como Cristo venceu a tentação no deserto. Para que nós, nessa guerra, nesse conflito entre o bem e o mal, nós saiamos vencedores. Então, quando terminar a live, você que está assistindo em casa e ainda não se inscreveu, os irmãos que estão aqui também, entre lá. O Wendel vai estar colocando no grupo da igreja, né, Wendel? Nas redes sociais da igreja, entra, se inscreva, participe, vença as tentações. A Naide vai cantar agora. Enquanto a Naide cantar, eu quero pedir para os irmãos, para os amigos que estão em casa, que faça aí um pacto com Deus, sabe? Que converse com Deus a respeito das suas tentações, e Ele já conhece cada tentação. E peça para Deus para te fortalecer, para te ajudar a vencer as tentações o qual o diabo tem colocado diante de cada um de nós.
Jesus, seguir eu quero, aonde for o seu querer, e onde quer que vá, meu mestre, seguirei, sem mais temer. Oh Jesus, seguir-te quero, quanto amor o teu por mim, mesmo que te neguem todos, eu o seguirei até o fim. Se você conhece, cante comigo. De ti careço, ó Deus, só de ti, meu Salvador. Oh, vem fazer de mim leal e servidor. Jesus, meu Salvador, és meu anelo aqui. Vem, pois, me abençoar. Senhor, confio em ti. Ao pé da cruz de Cristo feliz, desejei estar, repouso ter a sombra ali, e então a paz gozar, um lar feliz no ermo achar, e aqui na vida o amor, alívio, dor e graça. Aos pés do meu Senhor. Amém. Vamos nos colocar em pé. Grandioso e amado Deus, te louvamos, Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo venceu as tentações no deserto, Senhor, e nos deixou de exemplo que nós também podemos vencer. Obrigado, Senhor, porque a sua graça nos salva, tua graça nos restaura e tua graça nos ajuda a não pecar. E é diante dessa graça, Senhor, que a tua igreja se coloca de pé e te pede, Senhor, ajuda-nos a vencer as tentações a qual Satanás tem colocado diante de nós, para que cada dia mais nos aproximamos de ti, numa vida de santificação, numa vida onde possamos ser santos, porque o Senhor é santo e a tua presença é santo. A tua presença é santa e nós queremos a tua presença na nossa vida. Dá-nos a tua paz, Senhor, no restante desse dia, no restante dessa semana. Imbui-nos, Senhor, do teu Espírito Santo, para que possamos vencer a guerra entre o bem e o mal. E muito em breve, quando o Senhor voltar, o Senhor Jesus voltar nas nuvens do céu, nós possamos dizer: esse é o nosso Deus em quem nos aguardávamos, e Ele nos salvará. Amém, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.